Mas depois que o programa foi concluído, foi retirado da página pelo Facebook. Isso, cara, exatamente. Foi retirado da página pelo Facebook em função de problemas aí de direito autoral, de música, bom, enfim, uma coisa aí completamente subsidiária, mas o mais grave é que isso aconteceu sem nenhum aviso prévio à equipe do programa. Nenhum aviso prévio. Houve, inclusive, alguns internautas, o pessoal nosso que nos assiste, nos acompanha, como a Paula Ribeiro, Paulo Simone, se não me engano, que nos perguntou, vocês tiraram meu comentário do ar, porque fazia observações, ponderações sobre a produção do programa. Paula, não houve nenhuma censura, não houve nenhuma retirada do programa do ar. Inclusive, nós citamos você em outros comentários que você fez naquele dia, durante o programa. Isso pode ser conferido no Sound... Como é que chama aquele que a gente ouve lá? Cloud Sound, SoundCloud, Cloud Sound. Pode pôr lá também, viu? Nesse SoundCloud. Então aqui não há censura, não há nada. Infelizmente, houve esse problema. Espero que daqui para frente não haja mais. Estão dizendo que, porque o momento musical é do Alberto Vilas, que ele não estava aqui, então por isso ele queria derrubar o programa. Porque naquele dia ele estava numa outra atividade. Estamos investigando isso muito, que nem aquelas investigações da Globo. Estamos nos auto-investigando. Você falou, né, Ricardo, se tirar sem avisar, é como recolher os jornais da banca e não avisar o jornal que ele está sendo censurado. Né? Não, e se tivesse algum problema, localizasse, avisa, olha, esse é o problema. A gente vai lá no vídeo e retira a parte que está causando algum delito. Bom, começando o programa agora, como sempre, com a nossa Flávia Rocha Mello de Brasília. Nossa, eu devia olhar uma namorada nova. Só pode ser isso, eu tô atrás de uma, sei lá. Fala, Flavinha. Oi, boa tarde. É que agora nós temos auditória. Boa tarde, Carlos. Não, é porque a Tereza veio, mas eu não posso falar isso também. Boa tarde, Tereza. Essa semana aqui em Brasília, ela vai ser decisiva para a reforma da Previdência. No fim de semana, o Temer almoçou, jantou com líderes da base aliada. E o que eles querem agora? Eles querem fechar um pacto em apoio à reforma da Previdência. Eles querem que os partidos fechem questão sobre a reforma e punam os infiéis. Com isso, eles acreditam que vão ter 320 votos. Essa é a conta super otimista. O Rodrigo Maia esteve em São Paulo hoje e fez uma conta mais otimista ainda. Disse que pode ter 330 votos. E precisa de quantos? 308, né? É uma coisa muito otimista. Então, essa semana agora, eles vão olhar aquelas tabelas, olhar quem vota, quem não vota, para poder saber se pode colocar a reforma da Previdência na semana que vem em plenário para ser votada. Então, essa semana vai ser de planilhas, quadros, de ligações para saber quem vai votar a favor da reforma. Lembrando que existe um levantamento que pelo menos 213 deputados falaram que são... Falaram o quê? Daria 300... Não, repete, Flavinha, que caiu, houve uma queda de áudio aqui. Tá. Tem um levantamento de que pelo menos 213 deputados, eles contam que são contra, eles falam abertamente, sou contra a reforma. Com isso, como são 513 deputados, você teria no máximo 300 deputados a favor da reforma. Então, esses números não estão batendo. Sim. Essa semana vai ser para avaliar tudo isso. E ontem foi toda uma pizza na casa do Rodrigo Maia, não é isso? Um jantar. Eu acho que dentro de cada pizza tinha uma nota, né? Tinha uma promissória, tinha não sei o quê. Porque, de repente, o Rodrigo Maia falava em 250 votos, estava pessimista, não sei o que, coisa e tal. Aí ele sai da pizzaiada. Aí vai para 350, acho que tinha uma malinha Samsonite ali, junto de cada pizza, com aquela do Rocha Loures, porque isso não é crime no Brasil, segundo o diretor da Polícia Federal. Agora, Flávia, eu acho que quem mais trabalha em Brasília são os cozinheiros, né, do Planalto, né? Porque é impressionante, né? É almoço, é jantar, é café da manhã, eles trabalham 24 horas, né? É muita coisa, né? E assim, agora mas assim, para conseguir esses votos, eles estão prometendo agora liberar dinheiro para os municípios. São as bases mesmo daqueles deputados que, mais do baixo clero. Seriam 3 bilhões de reais para os municípios, para tentar garantir esses votos. Tá. Vamos ver que contas eles chegam essa semana. Quer dizer, eles estão gastando bilhões para falar que a presidência não tem dinheiro. É isso, exato. Bom, nós vamos, eu acho que vamos começar pela Previdência. Bom, hoje o nosso programa vai dedicar boa parte dele ao cenário eleitoral,
as pesquisas do fim de semana sobre a liderança que é ampliada do ex-presidente Lula, falar sobre Henrique Meirelles, sobre Alckmin e tudo mais. Mas como a Flavinha começou pela reforma da Previdência, eu gostaria de saber da Tereza Cruvinel, nossa senhora, da Tereza Cruvinel, peraí, plateia, tudo bem, da Tereza Cruvinel, como é que ela está vendo essa questão da reforma? Vai dar para votar esse ano? Esses caras têm essa bala toda que eles estão dizendo que tem? É uma reforma ou é uma mini-reforma? Isso aí a gente já sabe que é uma fraude, né? Uma maquiagem mal feita para tirar mais dinheiro do trabalhador e impedir a gente de se aposentar. Mas sobre encaminhamento. Tereza, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente, em Contraponto. Obrigado aí a plateia. Agora temos isso, né? Tem plateia, porque eu não posso falar bem de você, eu pedi uma plateia. A plateia tá me cobrando aqui. Pô, você não vai falar. Bom, mas eu sou obediente e disciplinado. Tá bem. Olha só, a reforma da Previdência é como você falou. O Rodrigo Maia, dizendo o tempo todo que não tinha voto, agora está dizendo que votar em dezembro é realista. Eu não acredito nisso, não, que eles vão conseguir. É um esforço muito grande, tem dinheiro rolando, como a Flavinha já falou, aí, para o prefeito, para todo lado. Mas, você veja, eles não conseguem 308 votos sem o PSDB. E por razões eleitorais, nas últimas horas, eles trocaram muita farpa. Tem aí, o Meirelles deu essa entrevista hoje na Folha, onde... Ele deu uma pancada no Alckmin, né? A candidatura criticou o Alckmin, criticou os tucanos, e aí o líder Ricardo Trípoli já disse que o governo é mal agradecido, o Meirelles é mal agradecido. O Maia também criticou o Meirelles, dizendo que o Meirelles não devia falar isso nesse momento, onde o PSDB é indispensável para votar a reforma da Previdência, que o Meirelles está sendo contra a reforma, falar essas coisas, bom, enfim. Pois é, o Trump pisou no tomate aí o Meirelles, porque como ele não é político, né, político não sabe medir a hora, ele está picado pela mosca azul aí, então saiu falando na hora inadequada. Os tucanos já não queriam votar essa reforma, agora eles têm pretexto, mais ainda, para fazer corpo mole. Então, E sem os tucanos eles não conseguem o número de votos, né? Não dá, né? Não fecha sem o PSDB. Sem pelo menos a metade do PSDB. Então, acho muito difícil eles conseguirem. Agora, a Bolsa está aí, né? Diz que já subiu 1%. Mas isso é de Bolsa, dólar, não sei o quê, se ela sobe. Amanhã o Meirelles vai dizer, olha, a Bolsa subiu porque eu apresentei minha candidatura. Isso mostra que não sei o quê, coisa e tal. O importante é o seguinte, alguma coisa esses caras estão oferecendo, por quê? Mercado, Lula sobe, Bolsa cai. Isso. Bolsa sobe. Só que no governo Lula a Bolsa subiu 535, não sei quantos pontos, lá, 535, sei lá, quanto. E você vê o gráfico do Meirelles hoje na Folha, da presença dele no governo Lula e o que ele fez agora, no governo Lula é tudo para cima. Agora é tudo para baixo. É tudo para baixo, você entende? Tudo para baixo. Bom, eu queria falar, Tereza, obviamente, cenário eleitoral. O que você achou das pesquisas? Eu tenho uma visão otimista e pessimista ao mesmo tempo e depois eu explico por quê. Mas o que você achou? Que mensagem os nomes parece que começam a se firmar, né, Tereza? Assim, começam a aparecer, porque até poucos dias atrás a gente não sabia... Não tinha certeza se era Alckmin, se era Dória, se era Huck. Agora parece que a coisa tá se firmando um pouco, esses nomes aí, Marina, Bolsonaro, Lula, Alckmin, né? Algumas coisas clarearam, como o candidato, a Dória já tinha sido liquidado, agora foi liquidado, se liquidou, né, o Huck, a Marina saiu da reflexão, virou candidata, saiu da rede, né? Persiste. Então o que dá para a Folha? Quando ele traz a consolidação do Lula como favorito e a consolidação do Bolsonaro em segundo lugar, e o resto tudo lá embaixo, né, a Marina que tem ali um terceiro lugar mais honroso. Mas o que a gente pressentiu até escrevi isso? Tapetão à vista. Vai começar o movimento agora para liquidar o Lula na inabilitação jurídica. E não deu outra. Hoje, o procurador Gebran, lá do TRF4, né? O juiz, ele é o relator, né? Ele é o relator, é o desembargador. Desembargador, relator. Era o relator, então, num prazo assim, muito
inferior à média ocorrida, verificada naquele tribunal, ele liberou o parecer dele. Claro, agora tem aí os outros 3 desembargadores daquela 8ª turma ainda vão examinar, mas as notícias que estão vindo é de que do primeiro trimestre isso será concluído, até março, abril no máximo, ou seja, o movimento do tapetão, que é tirar Lula da disputa pela condenação em segunda instância, está em pleno curso. Então, a grande incógnita, a eleição com Lula ou sem Lula, essa persiste, né? E persistirá até que isso se conclua, mas tudo indica que esse movimento está se acelerando. Eu acho muito temerário, né, retirar um candidato que hoje já ganha 50%, 51% no cenário de segundo turno, ele derrota o Alckmin, né, derrota todos os competidores no eventual segundo turno, ou seja, tem o voto potencial de mais da metade da população do eleitorado brasileiro, que é de 144 milhões de eleitores. Eu acho muito temerário um movimento desses, né, de você privar toda essa gente de votar no candidato de sua preferência. E a gente já percebeu, né, Tereza, assim, que toda vez que sai um Datafolha, que sai um Ibope, alguém lá que está cuidando do processo do Lula põe o pé no acelerador, né? No dia seguinte, se não é no mesmo dia. Bom, estamos conversando com Tereza Cruvinel, jornalista política, mas as mais importantes jornalistas políticas do país, sobre o quadro eleitoral, o cenário eleitoral, o momento político, o que tem aí pela frente, em função aí da derrocada do governo Temer e a proximidade das eleições de 2018. Eu queria falar, a minha opinião é o seguinte, eu falei, eu sou otimista e pessimista ao mesmo tempo. Otimista porque está muito claro que a população é contra o governo golpista, independentemente de ser... Hoje é o Lula que está carregando esses votos e de maneira indiscutível. E o Lula, não é que nem estava conversando com o Alberto Vilas, não é que ele consolidou a liderança, ele aumentou a liderança dele. Ele aumentou. Subiu 4 pontos. Em todos os cenários de primeiro e segundo turno, o Lula ampliou a liderança dele. E em alguns cenários ele pode até levar no primeiro turno. Então, esse é um dado otimista, ou seja, a população não está caindo na cantineira desse governo que está gastando rios e rios de dinheiro para comprar deputado, para comprar senador, para fazer propaganda mentirosa na televisão, e mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele não está conseguindo convencer o povo de que a reforma trabalhista que liquida direitos, reforma na Previdência que acaba com a aposentadoria, a isenção de 1 trilhão de reais de impostos para as petroleiras aqui, dilapidar o patrimônio nacional e coisas do gênero, não é isso que o país espera. O pessimismo é o seguinte, Tereza, eu fiquei meio até desacordado esse fim de semana, ou acordado, né? Desacordado é pensando muito o seguinte, tá na cara que, bom, uma eleição sem Lula é uma fraude, uma eleição sem Lula não é eleição livre. Uma eleição sem o Lula, você entende, é o golpe dentro do golpe, é o coroamento do golpe que foi dado na Dilma Rousseff. O meu medo é que o pessoal a favor do Lula, ou a favor de uma eleição livre, democrática e tudo mais, fique sentado nesse trunfo das pesquisas e aconteça mais ou menos aquilo que aconteceu com o governo Dilma, que já não era um governo bom, mas ela falava a todo momento, não, mas eu sou honesta, não tem risco de me derrubar. E deu no que deu. O Lula... Você entende? A liderança dele é indiscutível. Agora, a gente não vê nenhuma iniciativa, tanto no âmbito de resistência no judiciário, no Congresso, nas fábricas, não sei o quê, de não ver coordenação dessas lideranças de oposição para fazer com que a eleição seja realmente livre. E esses caras estão correndo. Eu falei o pessimismo por quê? Porque o próprio Alberto Vilas comentou, os caras estão acelerando, puseram o pé no acelerador, eles querem tirar o Lula da frente no primeiro trimestre, ou até antes. Eles querem tirar o Lula da frente a qualquer maneira, na porrada, não sei o que e tudo mais. E vão fazer um teste, que é condenar em segunda instância, porque ninguém tem dúvida que ele vai ser condenado. Ninguém tem dúvida, para ver como a população reage. E se a gente não tiver, se as pessoas que apoiam o Lula, que apoiam uma eleição democrática, uma eleição com todos os candidatos, enfim, não essa farsa que os caras querem fazer, não se mexerem desde agora... Vai ser apenas uma manchete de jornal. Vamos virar manchete e pronto. E no dia seguinte, a vaca no brejo.
O que você acha? Eu não vejo. Você está vendo uma movimentação de defesa? O José Dirceu chegou a propor comitês pela candidatura Lula, nas fábricas, escritórios, bancos, em todo quanto é lugar. Não sei se esse é o caso. 4 partidos assinaram um manifesto contra o semi-parlamentarismo, vendo nisso mais um golpe dentro do golpe. Mas como é que você enxerga essa situação? A gente não corre o risco de o cara dar uma canetada, tira o Lula da disputa e fica todo mundo ao Deus dará? Não, concordo plenamente com você. É aquilo que o Lula diz, né? Olha, a gente dizia não vai ter golpe, teve golpe. Disse que a reforma trabalhista não passará e passou. Né? Por quê? Não tem essa mobilização com a força, por exemplo, que os argentinos estão demonstrando lá, com aquela manifestação gigantesca lá em Buenos Aires. Contra a reforma trabalhista, né? Lembrando, né, Tereza, que a gente falou fora Temer e Temer ficou, né? Fora Temer, o Temer está aí. E o Lula se fez uma declaração nesse sentido. Eu estou cansado disso, né? De palavra de ordem que não se realiza. Agora, por quê? A proposta mais concreta que eu vi também foi essa do Zé Dirceu, Comitê de Defesa da Candidatura Lula. No entanto, não se realiza. Eu acho que o PT é que está muito inativo nisso. Não adianta agora, não existe mais Frente Brasil Popular. Não é a Frente de Movimentos Sociais, a Frente Eleitoral que durante todos essas últimas eleições presidenciais sustentou a candidatura do Lula. Né? E o PCdoB lançou candidato. Então, a frente se desfez, porque ela já teve PT, PCdoB, PDT e PSB, essa Frente Brasil Popular Eleitoral. Agora não tem mais nenhum, estão todos com seus candidatos. Então o PT está sozinho, literalmente. E cabe a ele, como partido, e não exatamente ao Lula, o candidato, fazer uma mobilização nesse sentido. Eu acho que o PT está dormindo no ponto com isso. Concordo plenamente com você. Daqui a pouco vem a haver condenação e aí continuamos olhando, né, o tempo passar na janela. Não, e o mais inquietante, Tereza, os caras meio que ficam brincando com essas coisas. Pô, as centrais sindicais convocaram uma greve geral que eu só fiquei sabendo que ia ter no dia que ela foi suspensa. Sabe, se sentam 4, 5 dirigentes sindicais sem consultar a base, sem fazer mobilização em fábrica, banco, escritório, loja e tudo mais, e decidem fazer uma greve geral. Aí chega, decidimos suspender a greve geral, como se greve geral fosse uma reunião de condomínio. Que você marca e desmarca ao seu bel prazer, porque os moradores não viam. Sabe, tá faltando uma articulação, e se não houver essa articulação, nós, todos aqueles que querem acabar com essa trajetória golpista no país, vai morrer na praia. Vamos morrer na praia. Aí vai vir mais um slogan, né? Eleição sem Lula é fraude, todo mundo vai sair na rua, ou então vamos fazer umas faixas no Facebook, eleição sem Lula é fraude. E não vai passar disso, né? Assim. Agora, Tereza... E tratando de eleição, de uma decisão judicial, isso tem que ser antes, para que marcar posição, né? Assim. Né, seja contida em tempo. Foi emitida, não, mas a sentença justifica, né? Preciso fazer uma mudança na lei da ficha limpa, um acordão para que não seja, ela não valha a partir da segunda instância, mas a partir do trânsito julgado, como foi a discussão na época da aprovação da lei. Então, essas coisas tinham que ser feitas agora, com mais tempo. Os partidos da esquerda, eles têm feito reuniões, fizeram 2 já nas 2 últimas terças-feiras, eu não sei se amanhã vai ter mais uma. Eles têm feito umas reuniões, PT, PDT, PSB e PSOL veio na última, discutindo uma agenda comum e a possibilidade de convergência no segundo turno. Agora, tem que ser proposto para eles lá, companheiros de viagem, olha, sem o Lula não adianta a gente estar discutindo isso aqui, né? Porque quem pode liderar o movimento nesse sentido é esse conjunto de partidos. A obrigação maior é do PT, mas ele precisa de aliados, precisa buscar. É muita reunião para pouca ação, né, Tereza? É muita reunião para pouca ação, você entende? O pessoal adora se reunir, agora vai vir as férias, o Congresso vai estar em recesso, e não sei o quê. Tem o Carnaval. E não é descartado que o doutor Gebran, quer dizer, ele já acabou o relatório, mas não foi apresentado publicamente, que convoque uma reunião do TRF e decida lá antes do Carnaval, no meio do Carnaval, sei lá, o Carnaval no que vem é fevereiro, março, sei lá quando,
Você teria, e teria uma sentença do Lula ali, espere os 3, 4 dias, e vai ficar todo mundo se olhando. E o mais absurdo desse negócio da ficha limpa, eu estava junto dessa preocupação toda, lendo a situação do Maluf. O Maluf é parlamentar. E não tem um cara que tem a ficha mais suja no Brasil do que o senhor Maluf. Aí eu fui reler, que eu não lembrava, como é que foi a situação dele, porque ele, na última eleição, ele estava sendo impedido de ser diplomado porque tinha condenação em segunda instância. Só que uma manobra do Gilmar Mendes e do Toffoli fez uma reviravolta na votação do TSE e falou que a condenação dele em segunda instância não se enquadrava na ficha limpa porque não era crime doloso. E a ficha limpa só falava em crime doloso, como se o dinheiro todo que o Maluf desviou das obras, que é sabido de todo mundo, nós não estamos contando nenhuma novidade, não fosse doloso. Ele foi condenado por improbidade administrativa, mas não por dolo. Quer dizer, o Maluf está aí no Congresso. E se quiser ser candidato a presidente, pode. Pode ser candidato a presidente. Pode. Quer dizer, é um escândalo absurdo. Bom, deixa eu só ler aqui o... Só para terminar, você estava me ouvindo, Tereza? Só para terminar esse painel aí, com essas desavenças do PMDB com o PSDB, você acha que tem possibilidade do PMDB sair com um candidato? Porque se ele não está com o PSDB, ele vai estar com quem? Ele vai estar sozinho e vai ter que ter um candidato. Você acha que tem possibilidade? Não, eu acho que a única possibilidade que tem o bloco governista é a possibilidade de fazer uma aventura, porque, como vocês disseram aí, o Ricardo, você... a pesquisa foi muito clara no sentido da rejeição da população, né, ao golpe, às ações de governo. 71% rejeitam o Temer e 62% dizem que o governo dele é pior do que o da Dilma. Isso, então, que aumentou em relação a dezembro. Olha, a gente não quer nada com esse povo aí. E como é que eles vão apresentar um candidato? Que candidato, né? Não, e agora, e aqui toda semana eles tentam uma novidade, né? Tinha o Dória, virou Farinata. Aí depois tem o Huck, ele virou Lata Velha. Agora a novidade da semana é o Meirelles. O Meirelles que vai posando lá de liderança popular, o Alckmin para fora Alckmin, fora PSDB, eu sou eu e mais ninguém, ninguém pode ir comigo, queremos um cara comprometido com esse governo, não sei o quê. Esse cara aí, se tiver 3% do voto, é muito. E eu penso sempre no horário político. Imagina a cara da pessoa de chegar lá na televisão e falar assim, eu sou o candidato do Temer. Assim, pois é, eu sou o Meirelles, cara, né? Vai falar isso, né? Nós conseguimos. Mas pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quer dizer assim, eu fiz uma brincadeira há pouco num texto, quero dizer que o Meirelles está dizendo assim, nessa briga dele com o Alckmin. Ei, alto lá, aí o legado da ruína é meu. Eles estão disputando os escombros. Estão disputando os escombros. Mas agora é o seguinte. Esse pessoal, às vezes a coisa é tão absurda, as pesquisas são tão estarrecedoras, mostrando a rejeição popular a esse governo, que a gente brinca, esses caras estão no mundo da lua, esses caras, ficam se reunindo, estão com 5% de aprovação, não sei o quê. Mas esses caras já mostraram que não estão nem aí para isso. Não é que eles estão no mundo da lua, é que eles estão querendo passar o trator mesmo. Eles estão querendo passar o trator com uma violência, com uma brutalidade jamais vista na história do Brasil. Jamais vista na história do Brasil. Os caras estão indo para as cabeças. Então eles não vão ter nenhum pudor, impor Lula na cadeia se for necessário, não vão ter nenhum pudor, como eles não estão tendo pudor, de acabar com qualquer direito social do país. Os caras querem fazer um governo de títere mesmo. É um governo de... E aquilo que você falou, na Argentina, milhares e milhares nas ruas. Aqui o pessoal ainda está telado. E a oposição fazendo reunião. Deixa eu responder a questão que o Vilas colocou. É o seguinte, pode o governo ter um candidato? Do bloco PMDB e Centrão só tem duas hipóteses. Ou o Meirelles, com tudo isso que nós estamos dizendo, com tudo que ele representa, que eu não acredito nessa temeridade, ou o próprio Temer, sua candidatura à reeleição, que é uma coisa que eles discutem também, que não é para ganhar, é para constar. Mas isso já arrefeceu um pouco esse ímpeto. Então, na verdade, eu acho que essa briga deles com o PSDB é de mentirinha, é um faz de conta para, digamos assim, ameaçar o PSDB a ficar sem o tempo do PMDB, sem a máquina federal.
Olha que porque o Alckmin sozinho também não vai muito longe, não tem popularidade, não tem os índices dele são de 5%, 6%. É ridículo. Né? Então eu acho que isso é um fingimento. Eles estão brincando de gato e rato. No fundo, eu acho que o mais viável ainda é você ter o Lula, o Bolsonaro e esse blocão de centro-direita juntando todo esse povo em torno do Alckmin. Eu ainda acho que isso é o quadro mais provável, mais plausível, né? E aí o que eles falam? Bom, no meio do caminho a gente se livra do Lula e transforma o Bolsonaro em demônio e aí fica fácil para o candidato desse bloco, né? Eu não sei se está a nível nacional, ou a que nível está, Tereza, mas a quantidade de propaganda do PSDB que eles começaram a bombardear aqui desde o final da semana passada é impressionante. Tanto o Dória quanto o Alckmin. O Alckmin, a cada intervalo na televisão, é um festival de inauguração, de eu construir hospitais, eu construir escolas, eu construir estradas. É uma coisa realmente impressionante. Quer dizer, eu moro em frente ali na Lapa, em frente ao Hospital Sorocabana, que está fechado há 7 anos pelo Alckmin, e na televisão eu só vejo que ele está inaugurando um hospital atrás do outro, um posto de saúde atrás do outro. Eles resolveram levar a sério que a propaganda é a alma do negócio. Sabe isso deve ser mais no Estado, porque devem ter tempo de televisão do programa estadual. Teve o programa nacional e agora tem as versões estaduais, né? É isso, exato. Agora, não, aqui em São Paulo tá uma... quando não é o Dória, o Alckmin, bombardeio. Não, Dória, não sei o que, coisa e tal. Bom, eu só lendo aqui, sumiu aqui um pouco desses comentários aqui do Face, mas aqui, Daniel Martino, sabe as palavras do Ricardo sobre a ingenuidade e imobilismo das lideranças do PT. Ele é o Bernardino. Concordo plenamente, as centrais sindicais estão mansas, os partidos de esquerda estão acreditando que vão reverter o processo do parlamento sem o povo mobilizado. Ela reclama disso, dessa visão. Matheus Araújo, o PT tem que agir mais urgente, está muito acomodado. Matheus Araújo, ainda diálogos e debates não resolvem mais nada. O Wilman lembra também na mesma tecla, bate na mesma tecla. Quem dá golpe vai ter pudor? Ana Lúcia Mato, boa tarde. E vários saúdam a presença da Tereza Cruvinel no nosso programa. Teve um aqui, o nome aqui saiu aqui do meu visor, dizendo que ele se junta aos aplausos da plateia à presença da Tereza Cruvinel. Por favor, Cléo, não dá para segurar. Não dá. Vamos fazer um rápido intervalinho. Tereza não vai embora, que nós temos muita coisa para conversar ainda. Muita coisa, lembrando, nosso WhatsApp 11 99583 9700, 11 99583 o nosso Facebook é Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon, que se você nos vê agora conversando com a Tereza Cruvinel, direto de Brasília, e pode ter acesso aos programas anteriores. E a 1h da manhã, todos os dias, a reprise do programa Contraponto, onde, no endereço rádio Trianon AM 740, pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio elétrico, pelo seu notebook, pelo seu desktop, pelo seu smartphone, pelo seu celular e por um monte de coisa ainda que o Cléo vai preparar para nós. Queria agradecer. Trianon! O Cléo está atacado, depois eu vou descobrir por quê. Queria agradecer ao pessoal da Rádio Timbiras do Maranhão, que retransmite nosso programa, agradecer aos jornalistas livres que retransmitem nosso programa, ao Miguel do Rosário do Cafezinho, que retransmite nossos programas, a todos os internautas, facebookeiros e coisas parecidas, e peço o seguinte: curtam e compartilhem a nossa página. Curtam e compartilhem a nossa página, aqueles que gostam do programa, obviamente. Mas isso é muito importante para manter esse espaço de liberdade, de debate aberto e franco, dentro da rádio e da mídia brasileira. Bom, como... Peraí, pessoal, um pouquinho, pessoal, peraí. Essa plateia que está inaugurando hoje está toda assim. Atacada. E como sempre, antes do nosso intervalo, nós vamos ao nosso Momento Musical. Eu hoje trouxe uma música que foi composta em 1951 pelo Geraldo Pereira, que tem uma letra que é um primor. É cantada pelo Jardim Macalé, Ministério da Economia. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver.
Sou presidente, graças a Deus, não perfume mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. O meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque eu já vi que não há mais perigo. Ela de fome já não vai morrer. A vida tava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame lá em Copacabana. Agora eu vou buscar minha nega porque gosto dela pra cachorro. Os gatos aqui vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá! Atenção! Campanha da PEUESP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie! Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5 horas e 36 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Thalita e Cat na produção, Cléo no comando da Nabimãe na mesa de som. E com a presença hoje, nos ajudando a tentar entender essa situação política complicada do país e os próximos passos aí desse cenário, a jornalista Tereza Cruvinel, que fala conosco diretamente de Brasília. Tereza, eu queria conversar com você, a gente quer conversar com você, eu andei lendo seus artigos, sobre a questão do judiciário. Teve um artigo particularmente muito bom, que você, assim, de maneira muito clara e direta, como, aliás, é do seu costume, como é habitual, você questiona a questão do... Bom, o Tacla Duran, aquele senhor lá que está na Espanha, não sei o quê, fez acusações gravíssimas ao judiciário, gravíssimas. Ele comprometeu, nas declarações dele, o Sérgio Moro, o Zucoloto, que é padrinho de casamento do Sérgio Moro, falou que tem um esquema de sentenças, delações à la carte, coisas gravíssimas, e ele não é qualquer um, é um cara que trabalhava para a Odebrecht, não é um louco que estava por aí, de repente apareceu e começa a denunciar, é um cara que estava no coração do esquema. E não acontece rigorosamente nada. A Raquel Dodge simplesmente finge que não é com ela. O CNP, o CNJ finge que não é com ele. A imprensa parece que não está sabendo, né? A imprensa, você entende, fala, não, Tacla Duran isenta Temer. A única coisa importante no depoimento é que ele falou que o Drouzes foi lá falsificado, não sei o que, não pode ser levado a sério como fonte de propina. Tereza, me conta, o que você está achando disso aí, Tereza? O que dá para fazer com isso? Porque é esse mesmo judiciário que pode ser o fiel da balança nas eleições do ano que vem. Esse é o fato. O que você acha? Pois é, esse negócio da Tacla Duran foi muito, muito grave, esse silêncio, sobretudo, como eu disse nesse artigo que você cita, dos dois conselhos que supervisionam os procuradores do Conselho Nacional do Ministério Público e que supervisionam os juízes, o judiciário, o CNJ, né? E mais grave ainda, hoje tem uma matéria, eu esqueci com o jornal, mas mostrando que o CNJ, ele tem feito um controle seletivo, né? 4 juízes do Rio estão respondendo a processos disciplinares internos no CNJ, porque subiram e participaram de manifestações contra o impeachment. Isso. Então, estão respondendo a ações internas lá de controle. Já essas outras coisas, os outros que participaram
manifestaram a favor, por exemplo, não tem nenhum sendo investigado, nenhum procedimento administrativo, nada, que andaram com o nariz de palhaço, dizendo que não sei o que, com o pato da Fiesp debaixo do braço. Esses aí não acontece nada. Agora, com os que apoiaram a Dilma em manifestações, diga-se de passagem, públicas, estão sendo investigados, né? Corre o risco de sofrer sanções administrativas, né? É isso, né? Exatamente. E mais ainda, depois os procuradores fizeram essa carta do Rio de Janeiro, que são os procuradores da Lava Jato no Rio, São Paulo e Curitiba, né? Dando regra para a população, que tem que votar nesses e não naqueles, né? Uma ação eleitoral inadmissível vinda de procuradores da República. Também não aconteceu nada. A Raquel Dodge não achou nada de errado e tal. Então é isso. O judiciário também perdeu a compostura, perdeu o rumo. E agora a gente tem hoje o Jornal o Globo está dizendo o seguinte, quem vai decidir é a justiça. É um absurdo. Né? Quem vai decidir os rumos, quem vai decidir Quer dizer, o futuro político do país é a justiça. Então é um absurdo. Mas nem no Irã é assim, onde tinha o Ayatollah Khomeini, não sei o que, os caras votavam lá, se teve aqui não, aqui tem o Ayatollah Gebran, quem é aqui? Mas que diabo que é isso, gente? Mas na maior desfaçatez, o Globo falou isso, né? O judiciário decidirá, uma coisa assim, estou até procurando aqui, mas eu já perdi. Não, eu vi esse material no 247, inclusive. Eles acho que tiraram do ar, viu, porque não está mais aqui. Né? O Zuckerberg. Não, tá aqui, ó. Globo desiste de fabricar candidato contra Lula e aposta tudo no judiciário. Nos próximos 2018. Olha, meu Deus, o judiciário vai definir a eleição, que é uma escolha, deve ser uma escolha soberana da população. Ninguém votou em juiz, nenhum, tudo bem, juiz não precisa ser votado. Mas o juiz atualmente ele sabe como sindicato. Outro dia eu conheci um juiz numa causa, não sei o quê. Eu acho que tem muita gente boa no judiciário, porque a gente geralmente mete o pau, não sei o que, coisa e tal, porque a sentença generaliza. Tem muita gente boa que quer mudar o judiciário, mas na cúpula do judiciário nós estamos vendo um processo de apodrecimento. O que fizeram com o Barata, o Gilmar Mendes, independentemente do direito do Barata, o Gilmar Mendes fez uma manobra toda, porque ele é afilhado de casamento, o Barata é afilhado de casamento dele. A mulher dele Barata voa. Né? Barata voa. A mulher do Gilmar Mendes trabalha com ele, o escritório de advocacia que defende o Barata trabalha a mulher do não sei o quê, são padrinhos. O que ele fez é escandaloso, ele falou, olha, esse processo é o seguinte, eu abro as copas pro cara. Abre as copas pro cara e não quero nem saber. Então, apesar de alguns momentos as coisas que ele faz serem um freio, uma contenção aos abusos absurdos que levaram, por exemplo, ao suicídio do reitor de Santa Catarina, do qual nós vamos falar ainda hoje, apesar disso tudo, a gente está vendo no judiciário, a Raquel Dodge simplesmente é um Dodge estacionado, sem gasolina, não faz porcaria nenhuma. O Ministério Público sumiu, desapareceu. A Polícia Federal, no sábado, um delegado falou que o Janot manipulou o processo contra o Renan Calheiros. E falou do negócio quântico, não sei o que, o Janot respondeu no Twitter, tirando um sarro. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de desfiguração do judiciário, e para esse judiciário que quer entregar o destino do país. A Globo já é aquilo que está aqui no 247. Está aqui, o Globo desiste de fabricar candidato contra Lula e aposta tudo no judiciário. Então, agora, Tereza, como mexer nesse esquema, nesse negócio. Você sabe que eu trabalhei há mais de 30 anos em redação, nas mais diversas redações de jornal, de televisão. Eu hoje gostaria não de voltar à redação como jornalista, mas como uma mosca. Eu adoraria ser uma mosca para estar numa reunião de pauta e ver como que as pessoas estão decidindo essas notícias. Tipo assim, não, Tacla Durão, o editor-chefe, fala assim, não, isso aí não é importante, não vamos dar nada, não. Não é muito impressionante isso? Eu, como jornalista, estou perplexo. Eu faço uma metáfora sempre, que é o seguinte, para essa sua vontade de ser uma mosca, esse desejo aí, eu também tenho, porque eu também não trabalho mais em redações de grandes veículos, onde também passei por lá muitos anos. E tenho essa mesma curiosidade, mas eu vivi esses tempos
mais recentes aí. E aí eu faço uma metáfora que é o seguinte: durante os tempos da normalidade na imprensa, né, e acho que a chamada imprensa convencional, ela cumpriu um papel positivo entre a restauração democrática ali em 85 e ela começou a perder o rumo, foi com a eleição do Lula a partir da posse em 2003, né? E a partir daí, eu acho que acaba uma fronteira importante dentro das redações. Que você tinha um aquário, onde estão lá os editores, aqueles que representam os donos, os controladores, aqueles que ditam os rumos, né? E você tinha a redação, um corpo de jornalistas, e se estabeleciam comprometidos com, digamos, a dignidade da profissão. Com a notícia, né? Tensão, né? Uma luta de classes, digamos assim, entre o aquário e a redação. Então, muitas vezes as coisas tensionavam, uma negociação, vamos dar, não vamos dar, então vamos dar mais ou menos assim, tinha uma negociação, então era uma coisa conflitiva, mas que acabava sendo resolvida, ou às vezes não era resolvida, às vezes a redação era massacrada mesmo, mas havia uma resistência. E o que hoje, para mim, desapareceu foi essa fronteira. Então, a redação e o aquário tornaram-se a mesma coisa a partir de uma identificação, né, do corpo da maioria dos jornalistas com as posições dos seus patrões, ou a partir da absoluta renúncia a ter uma posição divergente, ou digamos, a entender o jornalismo como algo diferente dos interesses dos donos dos jornais. E o aquário engoliu a redação e não a redação engoliu o aquário, né? Esse é o fato. Né? Mesma coisa. Você sabe, Tereza, que eu tenho uma grande amiga, a Denise Fraga, que a gente sempre conversa muito sobre isso, e ela me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ela falou assim: Vilas, hoje a preocupação dessas pessoas é com a pastilha na piscina. É para dar, a gente dá. Não é para dar, a gente não dá. Vamos embora, fechou. Estou preocupado em pôr a pastilha na minha piscina. O pessoal está preocupado com ganhar o salário, bom, acabou, dane-se. Dane-se a notícia, dane-se. Hoje, inclusive, nós encontramos um dos grandes jornalistas investigativos do país, aqui no café da Rádio Trianon, Luiz Macluf de Carvalho, que nos vai dar a honra de comparecer ao nosso programa ainda essa semana. Mas espécimes como esses, a gente não vê mais. Tem notícia e dane-se. A gente não vê, por exemplo, um jornalista tomar uma atitude como o Pedro Cardoso tomou. Foi preciso que o Pedro Cardoso levantasse um programa ao vivo. Que é um ator, né? Que é um ator, para denunciar um golpe, para denunciar mensagens de cunho racista do presidente do BBC, se solidarizar com uma greve contra um governo golpista, porque a coisa vai ser a público. A gente está precisando do Pedro Cardoso da categoria, não? Então passou-se a vestir, né? Não é que se vista a camisa, não é que as pessoas vestirem a camisa é você concordar plenamente. Não é que eles vistam a camisa, eles vestem o contra-cheque. Isso, boa, exatamente. Quando isso, tem. Bom, e só para quem acha que o dinheiro está melhorzinho, como diz o Meirelles, a economia está empinando, não sei o quê, eu estou lendo aqui que em novo reajuste, Petrobras eleva em 9% o preço do gás de cozinha. De novo. E esse não é o do gás industrial, que foi na semana passada. Esse agora é que o fogão de lenha vai voltar de até 13 quilos. Em 9%, principalmente devido a altas cotações do produto dos mercados internacionais, onde o gás de cozinha custa muito mais barato do que no Brasil. Custa muito mais barato do que no Brasil. Aumentou agora mais 9%. Então já vai chegar a 70% em 6 meses, menos que 6 meses, em 5 meses. O aumento do gás de cozinha. A população tudo ela está observando, né? Não vai ter madeira, nem mais, porque o número de queimados por álcool subiu assustadoramente, porque o pessoal tem que pôr álcool lá na lenha. Fogareiro? No fogareiro, e madeira, na lenha mesmo, para acender o fogão. Ele aumentou, quer dizer, nós estamos voltando à idade da o homem está retrocedendo, daqui a pouco vai voltar o fogareiro jacaré, lembra dos fogareiros jacaré? Eu lembro, aquele que era meio branquinho, assim, aquela coisa... O álcool também já se usa. Você começou a cozinhar em fogão a lenha, embora você seja jovem, mas eu imagino que você é a autora de, entre outras qualidades... Que eu... Muito lá. Oi? Muito mais tarde. Isso, hoje na foto não se usa mais fogão a lenha, só no dia de fazer ali uma feijoada. Isso, ou então um leitão a pururuco, uma coisa mais...
Caipira e tal. Mas deixa eu falar só mais uma coisa. Fala, não, mais uma não, você vai falar ainda, eu quero que você fale também sobre o caso do reitor, que a Flavinha tem informações pra gente, mas fala, conclui seu raciocínio. Essa conversa aí, que o Vilas estava interessado sobre, por que não há Pedro Cardoso no jornalismo? Na verdade, é porque já houve um expurgo na imprensa, né? E, então, os incomodantes, aqueles brilhinhos ali que resistiam e não comungavam do pensamento único ou do posicionamento único da imprensa, todos já foram limados, né? Houve, na verdade, um expurgo nos últimos anos, com demissões ou criando condições para que a pessoa fosse embora, fazer outra coisa na vida, montar um blog, fazer outra coisa, porque esse clima, né, ele levou a um expurgo. Então, você tem um alinhamento hoje perfeito e acabou a fronteira, redação Aquário. E eles têm uma boa desculpa para esses grandes jornalistas não estarem na redação. Sabe o que eles falam, Tereza? Eles falam assim, a gente não tem dinheiro para te pagar. Sabe? Assim, eles adoram falar isso. Não, você é muito caro. Você é muito caro. Então é uma boa desculpa, né? Então é melhor você morrer na miséria, porque você é tão caro que morre na miséria. Que é mais ou menos. Flávia Rocha, lê aqui só mais uma coisinha aqui do Face. E o Manzoia Bastos, Tereza Cruvinel, em um monte de aplausinho aqui em Emoticon. Sandro Ribeiro, tamo junto. Marcelo Márcio, temos que defender o Lula de todas as covardias do judiciário de Curitiba, para nós termos o direito de votar, esse direito a Lava Jato não pode nos tirar. Depois, Raimundo Filho Castelo, eu acho a imprensa complacente, pois não há crítica à altura. José Marcos Mário de Oliveira, contraponto, o jornal sem manipulações. Bom, muito obrigado ao José Marcos, é o espírito da nossa coisa. Bom, Flávia, quais são as novidades sobre o caso do reitor de Santa Catarina? Porque parece que é novidades desse caso aí que nós ficamos de acompanhar e vamos acompanhar até o fim. Até a gente conseguir fazer justiça no caso desse caso abominável que aconteceu em Santa Catarina com o suicídio do reitor Cancellier. Por favor, Flávia. Tem duas notícias sobre esse caso. Aquele processo administrativo que foi pedido pelo irmão do Cancellier, pelo Acioli Antônio, que fez um pedido lá no Ministério da Justiça, teve andamento. Está agora na Corregedoria da Polícia Federal, que ela abriu uma investigação contra a Érica Marena, que é a delegada do caso. Que foi recém-promovida. Que agora foi superintendente em Sergipe. Então, está tendo uma investigação dentro da Polícia Federal para saber se a prisão dele, né, como consequência do suicídio, a prisão do Luiz Carlos Cancellier, que era o reitor, e fizeram uma prisão horrorosa, com muita, né? Humilhação, submeterão a humilhação máxima. Humilhação, e ele acabou suicidando. E agora pode ser também aberto um processo criminal, porque assim, o processo que investigava se tinha sido suicídio ou não, foi arquivado. Foi suicídio. Ele pulou do 7º andar do shopping. Agora, eles podem abrir um processo criminal para saber o que levou ao suicídio. Isso. Por que isso? Porque a médica, Edna, ela é médica lá da Federal. Ela fez a notificação da morte. Na notificação da morte, ela colocou que tinha assédio, humilhação e constrangimento. Ela colocou como acidente de trabalho. Então, isso pode ser reaberto como um processo criminal. Responsabilizando o Estado, no caso da Universidade, a Polícia Federal, a Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. Ela fala que houve humilhação na prisão dele, houve assédio. Então ela coloca como que o trabalho influenciou esse suicídio dele. Então isso pode ter agora um processo criminal. Então vai continuar acompanhando agora as duas coisas. Na Polícia Federal, na Corregedoria da Polícia Federal, o processo administrativo contra a Érica Marena e saber se a Polícia de Santa Catarina vai abrir esse processo criminal para investigar o que levou à morte dele. Enquanto isso, a delegada continua lá numa boa, né? Não, ela vai agora para... Ela foi promovida. Superintendente de Sergipe, a Érica Macarena, você entende? É uma brincadeira. E o doutor Segovia continua aí defendendo os interesses corporativos da Polícia Federal, sem dar um passo para investigar. E agora, escreveu um artigo na Folha, defendendo que a Polícia Federal tem que ter o direito único e exclusivo, só ela também, de avaliar as delações premiadas, não sei o quê.
coisa e tal. Quer dizer, os caras perderam o senso de vergonha. O que você acha desse negócio, Tereza, do caso do reitor? Você acha que... Porque eu acho que esse é um caso simbólico de toda essa situação da justiça que nós estamos vivendo, não? O som da Flávia, para mim, estava muito ruim. Eu não entendi contra quem vai ser aberto o processo criminal. Contra o Estado, contra o Estado. Ah, contra o Estado. Contra a polícia, porque ele teve assédio, contra a humilhação, contra o pessoal da universidade que tentou, aquele promotor corregedor que depois que afastou o Cancelia tirou férias, enfim, seria contra o Estado. Mas é uma vergonha isso, não tem acontecido nada até agora. São 2 meses completados no sábado. Quantos? 2 meses? 2 meses que ele morreu. Até na ditadura, quando mataram o Herzog, foi mais rápido, né, gente? Exato. A apuração das coisas ali, das responsabilidades. Então, realmente, assim, o que nós estamos vivendo é uma involução dos costumes, da moral, de tudo, né? Porque a pessoa foi levada dentro das dependências do Estado. O nexo causal é claríssimo, né, entre o que ele viveu e o ato extremo, porque foi ao limite do suportável. Vamos ver se isso aí leva a alguma coisa, mas também tem aquilo que vocês falavam há pouco, né? Até o nível de cobrança, nos dias teve muita indignação. Eu até fui num evento com todos os reitores das federais lá em Salvador, muita indignação, e depois tudo arrefece. Parece que nós estamos vivendo um negócio, um processo de anestesiamento das consciências, que tudo se dissipa rapidamente, né? Em horas, né? Em horas, não precisa nem dias, né? Um assunto atrás do outro, porque o assunto também esmaeceu. Porque é tanto escândalo, né? Que é um depois do outro. Por exemplo, a gente nem comentou aqui, porque não vai dar tempo, o Cléo já começou, daqui a pouco ele vai pôr algum som, algum efeito especial aí para afastar a gente daqui, você tem a voz do Temer, para a gente sair correndo, que é o seguinte, que é o caso da CBF, FIFA, Rede Globo e tudo mais. Que hoje o J. Ávila, que foi depor, ele falou, pagava propina mesmo. Pagava mesmo, que sem propina não dava para fazer negócio com esse cara, e pagava para todo mundo, a Trafic. E ele era sócio de uma das empresas que negociava justamente com a Rede Globo de televisão. Quer dizer, um escândalo atrás do outro. Que vai sendo esquecido. Que vai ser esquecido. Quer dizer, a família Marinho não pode mais sair do Brasil daqui a pouco. Vai ficar que nem o Marco Polo Del Nero. Enfim. Bom, já são 5h56. Vamos deixar o Cléo, porque hoje ele falou que precisa sair mais cedo, tem compromisso. Eu acho que é a namorada nova. Ele falou, o Bico Fino tá aí, é isso? Cadê ele? Manda ele entrar. Manda ele entrar, o Bico Fino, que é o responsável pelo áudio do programa do Renato, Radar Paulista, que é logo depois do nosso. Um grande abraço ao Renato. Bom, só lendo aqui as últimas do Facebook. Aqui só para ler, o Luiz Carlos Machado dos Santos, na hora de euforia, hora de mobilização. Zé Marcos Mário de Oliveira, eu que agradeço vocês existirem, parabéns, não percam um dia, agora melhor, estou de férias. E para variar, vários